Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer linha do tempo ou do multiverso. Aqui é Fernando Porto, Nerd Anônimo, e estamos aqui para mais um Nerd Anônimo Entrevista. Hoje com a professora de História Grace. Dá um oizinho aí para o pessoal ver que não é fake. Hoje nós vamos fazer mais uma entrevista com mais um Nerd Anônimo, mais um nerd como eu, como você, que está nessa luta do dia a dia, encarando as dificuldades ou da quarentena, do seu trabalho, mas que também, além disso, ele está ali progredindo na sua profissão. Se encontrou enquanto nerd e, através da cultura pop, através do seu hobby, através da sua nerdice, ele conseguiu criar o seu ganha-pão, descobrir o seu ganha-pão e ser uma pessoa, a gente espera, né, feliz, né? Porque a gente se estressa com a profissão, mas a gente é feliz. Muito, muito. Então, te apresento um pouquinho para o pessoal. Bom, gente, como o Fernando já falou, eu sou professora de História. Eu estou na rede pública de ensino estadual, né? Eu tenho já 4.2, né? A gente já não é mais novo, né? A gente já não cozinha na primeira fervura. Mas a gente pinta o cabelo e tá tudo certo. E esse problema não terei no futuro. Essa é a desculpa, não quis ser ofensiva. Tá? Eu também não tenho muito, tudo é volume. A gente vai dando... Não, e aí todo mundo agora na internet já me conhece sempre como Fernando o Careca, mas tu me conheceu cabeludo. Eu conheci o Fernando Cabeludo. Ela conheceu o Fernando Cabeludo, Fernando com longas madeixas, entendeu? Pelos campos da universidade. Jesus amado. Nunca que eu fui imaginar que hoje ele ia ser o Fernando Careca. Me diz uma coisa, Grace. Agora tu tá num cargo administrativo. Mas como que a Grace se descobriu nerd? Nossa. Se percebeu, assim, viciada em alguma coisa, apaixonada por alguma coisa? Olha, eu acho, assim, que no meu tempo, 30 anos atrás, por aí, a gente não pensava nisso, assim. A gente não pensava que, meu Deus, eu sou nerd, vou me encontrar com outros nerds. Não. Até porque era uma coisa que o CDF, né, que é o nerd brasileiro, a gente não era mídia, a gente não estava na moda. Exatamente. CDF, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas eu tenho déficit de atenção. Então, é importante, assim, dizer que gente tem vida, tá? Com déficit de atenção. Não é déficit, você não vai ter, né? A gente vai rodar no colégio, vai rodar, mas vai passar e estamos aí. Né? Então, eu gostava muito de ler, assim. Então, e a minha vida era colégio, casa, colégio. Eu morava na praia, no cassino, então eu não tinha muito contato com primos, nem nada disso. Então, os meus amigos eram os amigos da quadra, né? E nenhum deles lia. Eu era meio nerd, meio escondida, meio com vergonha, sabe? Lia tudo, até bula de remédio, parte de trás no shampoo, tudo eu lia. Então, eu acho que a partir disso, eu fui criando mais e mais curiosidade para ler tudo que tinha. Chegou um momento que eu não tinha mais o que ler em casa, assim. Então, aí eu digo, bom, eu não tenho mais o que ler em casa, a minha escola não tem biblioteca, eu não tenho acesso a outra biblioteca, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu tenho curiosidade de descobrir, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu fui para a locadora. Eu fui para a locadora de vídeo, eu alugava fita VHS, rodava lápis, né? Os dois, né? Não, para ter uma ideia, eu era sócio de uma locadora chamada Woodstock. Nossa, né? Eu lembro disso. E o Pedro, né, o dono da locadora, ele me deu de 15 anos 7 super lançamentos de presente para mim poder alugar. Super lançamento, 6,50. Não, mas me deu de graça. Ele disse assim, Fernando, tá aqui de presente para ti. Eu chorei. Nossa. Claro, imagina, para mim, ganhei 7 filmes para assistir. Super te entendo, claro, com certeza. Então, eu acho que nesse mundo de leitura, eu lia muito, que eu estava conversando contigo antes da gente entrar no ar aqui, que eu lia dicionário, que era o que eu tinha em casa, que era maior. Uma coleção de dicionários de filosofia, de história, de geografia. Então, eu pegava e lia esses dicionários.
E o que mais eu gostava de ler era de história. Porque eu acho que tinha mapa, desdobrava aquilo assim, sabe? Aqueles mapas dentro do livro, assim. E aí, quando eu cheguei na locadora, eu encontrei Indiana Jones. Oi. Eu, Indiana Jones, claro. E aí eu via Indiana Jones over and over, né? Na televisão também. Então, sempre foi o meu lado, assim, mais de para a história. Sempre puxou para a história, assim. Mas até então eu não tinha isso intrínseco em mim, assim. Eu não tinha ideia de que eu era assim, entende? A partir do momento que eu comecei a estudar para fazer faculdade, bom, comecei a fazer faculdade de Direito. Imagina essa pessoa fazendo Direito. Pobre professor, né? Pobre professor. Então, eu nunca conseguia passar, vestibular era muito difícil, aquela coisa toda e tal. E chegou um momento que eu digo, não, esse ano eu não vou fazer vestibular, eu estava trabalhando, trabalhava no Boticário na época. Eu vou trabalhar, não vou fazer faculdade. Aí, o meu namorado, que hoje vem ser meu marido, disse, por que tu não faz para a história? E eu digo, pois é, mas eu nem estudei, nem nada. Disse, não, faz para a história, para não ficar sem fazer nada, faz para a história. Eu digo, tá, vou fazer. Aí eu fiz, fui ouvir no rádio, lembra disso? A A gente gente ouvia no rádio a divulgação da lista dos aprovados. lista dos aprovados na Tem noção rádio. que disseram meu nome errado, eu não sabia se era eu até a primeira semana de aula? Só podia acontecer contigo, né? Não podia Não, acontecer. tem umas coisas que só acontecem comigo, assim, as pessoas riem e só acontece comigo mesmo, assim. Nível de azar. Aí, aí eu fui ouvir um outro colega, assim, que também ia fazer história, eu fui ouvir ele. E aí, no final, eu ouvi meu nome, né? Grace Borges Vinícius. Que? Passei, sabe? E fui assim. E assim eu fui fazer história. Mas no começo tinha aquela relutância, assim, não, quero ser professora, porque a professora sofre muito, porque sei o quê. E cá estou. Né? E tivesse. Professora. Mas agora me diz uma coisa, mas também tivesse acesso à biblioteca da universidade, né? Mas na biblioteca da universidade eu A não gente, lia literatura. A universidade me tomava muito, assim. Eu não lia literatura. sim. Eu voltei A a. gente, Hã? eu ia dizer que a gente num tempo que, por exemplo, os livros de consulta local e todo mundo tinha que estudar para a prova X, Y, Z, e às vezes não tinha dinheiro para o Xerox, e a Eu gente ia junto para a biblioteca para juntos lerem o livro, para poder juntos estudar para a prova, porque não tinha outra opção. tinha que fazer. A gente Era, não tinha, não tinha dinheiro. Nossa faculdade era de tarde, né? Então, na época, Rio Grande era mais empobrecida do que, do que hoje, né? A gente viu aí recentemente um crescimento em Rio Grande, mas foi uns 10 anos, mais ou menos. Depois, a gente foi ter acesso à informática, bem ou mal, na faculdade nos ligue, né? a gente não tinha emprego, assim. Eu me lembro que, ainda comentando com uma amiga na semana passada, disse para ela que eu me lembro da universidade em 2002, quando a gente entrou, e eu vi a universidade crescer e se desenvolver, e era prédio saltando para todo quanto era lugar. E quando eu entrei de novo, em 2012, não, 2011, para fazer licenciatura, saltava a bolsa de estudante para todo lado. E eu me lembro de dividir uma bolsa de R$ 330. Eu dividia com uma pessoa, era 330 dividido por dois. Então, tudo isso dificultava a gente, né, pra... Não, a gente passou por uma fase que, bem ou mal, as bolsas de graduação eram contadas. É, três por Depois, dois por professor, era era bem... bem complicado, não? E tá, mas passando essa fase, e aonde que a Grace foi ter a válvula dela de escape da literatura? Para onde que tu foi? Como é que me conta um pouco do Instagram, do teu Instagram de literatura? Bom, eu tenho um Instagram de literatura, né? Eu nunca pensei que eu fosse ter um Instagram de literatura e fosse ter, sei lá, eu tenho 1.300 e poucos seguidores, assim. E a gente não cuida muito dos números, né? Mas aquele número não baixa nunca, o que me deixa muito feliz, ele não aumenta. Mas isso é bom, né? Isso é bom, as pessoas que estão ali
A gente acompanha pelos stories que as pessoas estão sempre ali, são sempre as mesmas e tal. Mas quando eu era criança, a minha válvula de escape sempre foi ler. Eu só parei na época da faculdade mesmo. Em seguida que eu voltei, que eu saí dessa questão de estudar para concurso e estudar na faculdade, eu voltei a ler. Né? A primeira trilogia de livros que eu li, assim, já na modernidade, não, vamos dizer assim, foi num tablet. Eu não tinha dinheiro para comprar livros, né? Então eu tinha um tablet, meu marido tinha um tablet, a gente comprou, e eu baixei o livro, né, piratão, baixei aquela trilogia para ler. Ele que hoje eu já nem me lembro o nome mais, mas eu baixei aquela trilogia para ler, assim, e ela me trouxe de volta, né, para buscar a literatura. Bati a cabeça várias vezes até me encontrar num eixo, num nicho, digamos assim, de literatura que eu gostasse. Eu gosto de sofrência. Eu não quero rir lendo o livro. Né? Eu quero Sim. sofrer. Helena Ferrante, Dostoiévski, é aquele da cabeça, assim, que tu sai desnorteado. É aquilo que eu gosto de ler. É, E, e quando eu era adolescente, eu rabiscava poemas e versinhos e coisas assim. Só que por um infortúnio da vida, alguém riu de mim quando eu mostrei e isso se fechou. E então eu nunca mais escrevi. Há uns 4 anos atrás eu comecei a escrever de novo. Aí sim, aí a literatura fluiu mais ainda e nesse Instagram eu coloco as minhas impressões de leitura, não faço resenha de livro. Eu acho um saco, me desculpa quem faz, mas eu acho um saco resenha de livro. E tu coloca a nota, e tu coloca as páginas, e tu coloca uma citação, e tu coloca uma sinopse melhorada. Não gosto de resenha de livro, eu gosto de impressão de leitura. O que aquele livro te causou? Qual é a sensação que ele te trouxe a partir do momento que tu te entregou para a leitura? Né? Eu acredito nisso. E ali também coloco os meus escritos, algumas coisas, né? Andei meio parada agora também. Né? Quem escreve, quem está ouvindo a gente agora e escreve alguma coisa, sabe o que eu estou dizendo. A gente acha que no início a gente fica refém da inspiração. E não é assim que se escreve. Eu recentemente descobri que eu não posso parar de lavar a louça para escrever alguma coisa que me veio na cabeça naquela hora. Eu tenho que pensar aquilo, eu tenho que ficar com aquilo na cabeça e amadurecer mesmo sem escrever, para depois sentar e escrever. Né? Tu não pode ficar à mercê da tua inspiração, porque ela pode não vir. E era o que acontecia comigo, ela não vinha. Então eu fiquei muito tempo sem escrever. Mas eu boto alguma coisinha ali e o pessoal gosta, o que é bom. pois é, eu tenho gostado bastante também. Não, agora sim, aproveitando então, para a gente já ir encerrando, que é um bate-papo bem rápido, né? Então, eu queria te agradecer por ter gastado um pouquinho do teu tempo para participar conosco, tá? Aqui de mais uma entrevista aqui do Nerd Anônimo. Queria convidar a todos que estão nos assistindo a nos acompanhar nas redes sociais, seguir a Grace no Instagram. Como é que é o nome do teu Instagram, Grace, para a gente poder? Grace.readings. Grace.readings. No Facebook a gente vai tentar botar um linkzinho quando sair a matéria também. No nosso Instagram vai aparecer também. Então, se você viu esse vídeo pelo YouTube, clique em curtir, inscreve-se no canal, clique em compartilhar, nos ajuda a divulgar esses vídeos, não somente esses vídeos, mas as nossas lives. Se você está nos vendo no Instagram, clica em nos seguir e, acima de tudo, obrigado. Vamos fazer um mundo, além de fazer um mundo mais nerd, vamos fazer um mundo melhor, com um pouquinho mais de conhecimento. Tá bom? É isso aí. Uma salva de palmas para todos e uma boa noite. Tchau. Obrigada, tchau.